Órbita e seu conteúdo. Nesta aula abordaremos órbita óssea, pálpebras, aparelho lacrimal, músculos que movimentam e estão associados aos olhos, inervação e vascularização dos olhos, assim como as suas túnicas e estruturas acessórias. A órbita óssea é uma estrutura em formato cônico, formada por 7 ossos. O osso frontal, o osso maxilar, o osso zigomático, o osso lacrimal, o osso etimoide, o osso esfenoide e uma pequena porção do osso palatino. Os ossos frontal, maxilar e zigomático fazem parte do esqueleto facial, sendo que os demais ossos, eles fazem parte da base do crânio. As pálpebras são estruturas de proteção dos olhos. Nesta imagem, em vista sagital, nós vemos o globo ocular e a estrutura das pálpebras, que é composta por pele, tecido subcutâneo, que é uma camada antigamente chamada de hipoderme. Logo a seguir, de fora para dentro, nós temos o músculo orbicular do olho. O músculo orbicular do olho, ele tem um formato circular. Nós temos o septo orbital, que é uma extensão do periósteo. Periósteo, que é um tecido conjuntivo que reveste os ossos. Nós temos o septo orbital, o qual pode ser visualizado nesta outra imagem ao lado, o septo orbital, tanto superiormente quanto inferiormente. Nesta imagem, nós não temos pele, tecido subcutâneo e músculo orbicular do olho. Nós estamos direto alcançando o septo orbital e o tarso. O tarso, que é um tecido mais denso, que serve de proteção para o olho. Nós temos aqui o tarso superior e o tarso inferior. Relacionado ao tarso, segue-se um músculo liso, chamado de músculo tarsal superior. E logo a seguir, nós encontramos um músculo associado ao músculo tarsal, que é chamado de músculo levantador da pálpebra superior, cujo tendão pode ser visualizado nesta outra imagem. Então, este aqui é o músculo é o tendão do músculo levantador da pálpebra superior. Como o próprio nome indica, ele eleva a pálpebra superiormente. Nós temos também a conjuntiva que é um recesso que ocorre na parte mais interna da pálpebra, entre ela e o globo ocular. Existe uma dobra desta pálpebra, chamada de conjuntiva. Quando inflamada, denomina-se conjuntivite. O aparelho lacrimal é formado pela glândula lacrimal. A glândula lacrimal ela não é palpável e está localizada lateralmente na órbita, nesta região aqui. E lateralmente e profundamente, portanto, não conseguimos palpá-la. A glândula lacrimal produz as lágrimas e ela é cruzada pelo tendão do músculo levantador da pálpebra superior. As lágrimas são produzidas e são conduzidas por meio de ductos e canalículos até alcançarem o chamado saco lacrimal. Aqui a gente visualiza o saco lacrimal, tanto numa imagem quanto na outra. Este saco lacrimal que está alojado no osso lacrimal, que é aquele osso lá do início dos slides, um osso pequeno para dentro da órbita óssea, que aloja nesta altura o saco lacrimal. É um osso pequeno, um osso lacrimal. Nós também temos um ducto que conduz as lágrimas para a região do meato nasal inferior. Nós não vimos ainda, vamos ver na aula de sistema respiratório próximo semestre.
Então, o ducto nasolacrimal, ele parte do saco lacrimal e desemboca inferiormente no meato nasal inferior. Então, aqui nós temos o ducto nasolacrimal, também pode ser chamado de ducto lacrimonasal. O músculo orbicular do olho, que está em volta, em disposição de fibras circulares de toda esta região aqui da pálpebra e ao redor dela, ele auxilia na condução das lágrimas para o saco lacrimal. A sua contração auxilia no fluxo das lágrimas. Os músculos podem ser classificados de dois tipos relacionados aos nossos olhos. Nós temos os músculos extrínsecos. Os músculos extrínsecos, eles fazem a movimentação do olho e também a elevação das pálpebras. Os músculos são assim denominados. Nós temos dois músculos oblíquos, que são os músculos oblíquo superior, que pode ser identificado aqui, e o músculo oblíquo inferior, visualizado na imagem ao lado. Nesta imagem também vemos o oblíquo superior. O músculo oblíquo superior, ele passa, relembrando, uma estrutura chamada de tróclea. Nós temos também o músculo reto superior, que está aqui. No outro lado, ele aparece neste local, o reto superior. Temos o reto superior e temos o reto inferior também, que na outra imagem nós não conseguimos visualizar, ele está escondido. Temos o músculo reto lateral. Então, veja que o reto lateral está voltado lateralmente. E também temos o músculo reto medial. O reto medial. Todos esses músculos, eles movimentam o globo ocular. Enquanto que o músculo levantador da pálpebra superior, que está acima do reto superior, ele eleva a pálpebra superiormente. Todos eles, ou melhor, a maioria deles, né, exceção feita ao músculo oblíquo inferior, eles partem de um tendão comum no ápice do cone da órbita óssea. E todos eles fazem inserção na esclera, que é a túnica fibrosa do olho, é a parte mais externa, é a parte branca do olho. Então, nesta parte branca do olho, que é chamada de esclera, ocorre a inserção dos músculos que movimentam o globo ocular. Os músculos intrínsecos, eles modificam a forma da lente e o tamanho da pupila. Nós não conseguimos ver nesta imagem, nós vamos ver a seguir o músculo ciliar. Esses músculos, eles são de contração involuntária e modificam algo dentro do olho. No caso, é o tamanho, né, o formato da lente, que é uma estrutura acessória do globo ocular, e também modificam o tamanho da pupila, que é uma abertura no meio da íris. A vascularização, ela é provida por meio de um ramo da artéria carótida interna, chamada de artéria oftálmica. Então, aqui nós temos a artéria carótida interna e um dos seus ramos, que é a artéria oftálmica, alcançando a região das órbitas e do globo ocular. E também de uma parte do aparelho lacrimal, que é a glândula lacrimal. As artérias, elas irrigam, levam sangue para essas estruturas. Enquanto nós temos também as veias, no caso, são veias oftálmicas, que fazem a drenagem deste sangue. Nós temos veias oftálmicas aqui, veia oftálmica inferior e superior. Estas veias, elas vão formar anastomoses e conduzir o sangue para dentro de um seio venoso da dura mater, que é chamado de seio cavernoso. A inervação destes músculos tem a participação do nervo oculomotor, do nervo troclear, do nervo oftálmico, que é o primeiro ramo do nervo trigêmeo, e do nervo abducente. Estes nervos, eles alcançam a região das órbitas por meio da fissura orbital superior. O nervo oculomotor, aqui identificado,
ele faz a inervação da maioria dos músculos extrínsecos do globo ocular, dos músculos retos superior, inferior e medial, exceção feita ao reto lateral, e dos músculos oblíquos inferior e levantador da pálpebra superior. O nervo troclear faz a inervação do músculo oblíquo superior, lembrando que é aquele que passa por uma tróclea, né? Então, aqui está o nervo troclear, ele vai alcançar este músculo que passa pela tróclea, esta estrutura aqui. Nós temos também o nervo oftálmico, que é a primeira porção do nervo trigêmeo. O nervo oftálmico vai ainda emitir outros ramos, né, como, por exemplo, um ramo lacrimal, seguindo para a glândula lacrimal, e também outros ramos chamados de nervo supratroclear, por exemplo, supraorbital, indicando, então, que o nervo oftálmico, partindo aqui do seu início, participa da inervação de estruturas que estão contidas na órbita. O nervo abducente participa da inervação do músculo reto lateral. Aqui nós temos o músculo reto lateral. E nós não conseguimos ver o nervo, neste caso, somente o seu início. Aqui. Túnicas do olho. O olho possui 3 túnicas, que podem ser ditas também 3 camadas. As camadas externa, média e interna. A camada externa é composta por tecido conjuntivo fibroso. Ela é mais resistente. Na imagem, nós temos a camada externa indicada pela cor rosa, continuando-se anteriormente. Nós temos a camada média, que é a chamada vascular, bastante vascularizada, que é esta camada em azul, e esta camada aqui em azul e vermelho, claro, né? Seguindo também até esta região mais anterior, nós já vamos ver os nomes. E nós temos a camada mais interna, que é composta de células nervosas, né? Então, que é chamada de retina, né? E a retina, ela tem algumas peculiaridades e algumas outras formações. A camada fibrosa, ela é dividida em 2 partes. Nós identificamos a esclera, que é a parte branca do olho, como já foi dito, onde se fixam os músculos extrínsecos do globo ocular, com exceção do músculo levantador da pálpebra superior, que não se fixa na esclera. Aqui nós temos a esclera, identificada em rosa. Uma outra região da camada fibrosa do olho é a córnea. A córnea é essa estrutura aqui mais anterior. Ela é transparente, permitindo a passagem de luz para dentro do olho. E ela não é vascularizada, ela é avascular. Nós temos a camada vascular, que é a camada média, formada pela corióide, né? A corióide, que é esta área em azul, aqui da camada média do olho, né? Camada em azul, que é a camada média do olho, ela é bastante vascularizada, tem um rico suprimento sanguíneo, e é ela, portanto, que leva nutrientes para as camadas externa e interna. Além disso, por conter uma grande quantidade de vasos sanguíneos, ela é responsável pela regulação da temperatura do olho. Na camada média, nós temos também esta região que é chamada de corpo ciliar. O corpo ciliar, ele possui um músculo chamado de músculo ciliar, que é esta área avermelhada, que é o músculo ciliar. O corpo ciliar, como a gente consegue ver, ele se fixa a esta estrutura chamada de lente, também, ou cristalino. Então, o músculo ciliar está contido no corpo ciliar e o corpo ciliar está fixado à lente. Assim, a contração do músculo ciliar altera o formato da lente, altera o grau de refração da lente. A sua função é a acomodação visual. Por quê? Porque altera o formato da lente. O corpo ciliar, ainda, é quem produz o humor aquoso por meio do seu epitélio. O humor aquoso é um líquido
que vai circular dentro das câmaras posterior e anterior e está contida nesta área central e grande que nós já vamos identificar. Além da corióide do corpo ciliar, fazendo parte da camada vascular, nós temos a íris. A íris é a que dá a cor aos olhos, isto porque ela contém células chamadas de melanócitos. Então, nós temos aqui a íris e a abertura na íris é chamada de pupila, a abertura central é chamada de pupila. E a íris, ela evita a entrada excessiva da luz que chega sendo permitida pela córnea. A camada nervosa, que é a camada mais interna, ela é composta por células nervosas, sendo que a camada interna, a mais importante, mais conhecida, é a chamada retina, né? Então, a retina, ela contém duas partes. Uma parte anterior, que é insensível à luz, chamada de parte cega, e a outra parte, que é posterior e maior, chamada de parte óptica, é onde se encontram as células nervosas. Se nós seguirmos aqui pela região amarela, né, da parte óptica da retina, nós vamos identificar uma região por onde sai o nervo óptico. Isto aqui que está em amarelo é o nervo óptico. A área por onde sai o nervo óptico é chamada de disco óptico. E nós temos também uma área mais delgada na retina, chamada de fóvea, fóvea central. A fóvea central é o local de maior acuidade visual, né? Então, a luz que é refletida pela lente, ela atinge a maior parte desta luz, ela atinge a fóvea central. Por isso se diz de máxima acuidade visual, esta região aqui. E por último, nós temos as estruturas acessórias. Como estruturas acessórias do olho, nós temos o corpo vítreo, que é toda esta área globosa e central, que está aqui identificada em alaranjado, né? Esta área, chamada de corpo vítreo, ela preenche o bulbo do olho e o estabiliza, mas ela é preenchida por humor aquoso. Então, o corpo vítreo é uma substância gelatinosa que impede o deslocamento da retina, né? Então, ela preenche este espaço e fixa a retina, a camada interna, no seu lugar, impedindo o deslocamento da retina. Nós temos a lente, ou também chamada de cristalino, que é quem focaliza a luz sobre a retina, né? Lembrando que esta focalização ela ocorre, a maior parte desta luz é focalizada na fóvea, e a lente ela é desprovida de vasos e nervos, né? E quem faz este provimento é o humor aquoso. O humor aquoso, além de estar contido no corpo vítreo, ele também está contido nas câmaras anterior e posterior do olho. Nós temos aqui a câmara anterior, que está entre a córnea e a íris. Nós temos aqui um espaço chamado de câmara anterior. E nós temos também a câmara posterior, que está atrás da íris, né? Está atrás da íris, entre a íris e o corpo vítreo. Desculpe, entre a íris e o corpo ciliar, que é esse daqui, né? Aqui nós temos estruturas do corpo ciliar. Então, entre íris e o corpo ciliar, nós temos um outro espaço que é a câmara posterior. Aqui também, a câmara posterior. E o humor aquoso, como foi dito, ele supre de nutrientes, né, estruturas que são avasculares, como, por exemplo, que foi dito lá no início, a córnea, né, uma estrutura avascular, a íris também, né, assim como a lente. E o humor aquoso, ele é produzido lá dentro do corpo ciliar por meio do seu epitélio. Algumas peças naturais sobre este conteúdo. Aqui nós temos uma secção frontal da parte posterior da órbita. Então, nós temos aqui a região do nariz, né? Aqui são as cavidades nasais.
E esta área aqui é da concha nasal inferior, onde desemboca o ducto nasolacrimal. Nós conseguimos ver aqui a órbita, né? Toda esta área aqui em amarelo é o corpo adiposo da órbita. Nós conseguimos ver o nervo óptico, bem no meio, nervo óptico. Nós conseguimos ver também alguns músculos, né? Que são o músculo levantador da pálpebra superior, e logo abaixo dele o músculo reto superior. Eles conseguem ser vistos aqui do outro lado. Nós temos o músculo reto lateral, nós temos o músculo reto inferior, nós temos o reto medial e nós temos o músculo oblíquo superior. Nesta secção sagital da órbita e bulbo do olho, nós vemos o músculo oblíquo inferior. Nós vemos alguns dos outros músculos também, mas este músculo oblíquo inferior aqui que nós não conseguimos visualizar na outra imagem. Ele está aqui pequenininho. Então, nós temos o nervo óptico também. Aqui é a esclera, né, a parte da túnica fibrosa do olho. A esclera. Nós temos aqui a córnea. Né, nós temos aqui a córnea. Nós conseguimos ver a conjuntiva, né, que é essa área aqui, este recesso, né, esse recesso que existe aqui, esse espaço, né, conjuntiva, tá, esse espaço estreito aqui. E à frente nós temos o tarso, tá aparecendo uma cor esbranquiçada aqui. Então, é uma estrutura de sustentação, de proteção e de sustentação das pálpebras. Aqui nós temos a artéria oftálmica, que é a artéria que emerge da artéria carótida interna. Este segmento é o segmento anterior do bulbo do olho. Porém, nós estamos vendo o segmento anterior numa vista posterior. Tá? E nesta vista posterior, como se nós estivéssemos olhando aqui de dentro, né? Nós estamos olhando aqui para dentro do olho, o segmento anterior, a vista é posterior. Né? Então, nós vamos identificar a esclera aqui em branco. A gente consegue ver a corioide, que é esta área aqui do meio, tá? A corioide. E nós conseguimos também ver a retina, tá? A retina aqui. Veja que nós estamos tendo uma vista posterior do segmento anterior. Tá? E fazendo parte da camada média, nós identificamos aqui, a área do corpo ciliar. Tá? Então, esta área aqui cheia de cílios, né? Justamente, tanto esta área mais esbranquiçada quanto a restante, tudo isso daqui é o corpo ciliar. Tá? É o corpo ciliar. Nós temos a lente, que é esta área aqui, identificada redonda com o número 15. Certo? E na outra imagem, que agora é do segmento anterior também, porém a vista é anterior, eu quero mostrar aqui para vocês a região da íris. Tá? Então, a íris, que é a área colorida, que dá cor aos nossos olhos, que está identificada aqui com o número 16 até o número 15 também. Tá? Então, esta aqui é a área da íris. Nesta imagem, nós vemos a maioria das estruturas que já foram vistas, né? A gente pode começar aqui pelo quiasma óptico. Aí nós temos o nervo óptico, passando pelo canal óptico. Aqui nós temos o próprio nervo óptico, né? O globo ocular, né? A esclera, a córnea. Nós temos os músculos, o músculo levantador da pálpebra, o músculo reto superior. Levantador da pálpebra superior, o reto superior. Né? Este aqui é o reto medial, este aqui é o reto lateral. Nós temos aqui o músculo oblíquo superior, né? Passando aqui pela tróclea. Aqui nós temos a órbita com o globo ocular e os seus músculos recortados. E nós temos aqui a órbita sem o globo ocular, mostrando os músculos seccionados e também a secção do nervo óptico. Este aqui é o nervo óptico.
Aqui nesta imagem, nós vemos alguns dos nervos e também a glândula lacrimal. Então, esta aqui é a glândula lacrimal. A glândula lacrimal, que é inervada pelo nervo lacrimal, o nervo lacrimal que é ramo do primeira porção do nervo trigêmeo, que é o nervo oftálmico. O nervo maxilar também participa da inervação de estruturas do globo ocular. Nós temos aqui o nervo óculomotor. Nós temos aqui o nervo troclear, esse mais fininho. E nós temos também aqui uma parte do nervo abducente, alcançando o músculo reto lateral. Obrigada pela atenção.